O volume de água no Rio das Velhas está em nível crítico. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas fez um alerta sobre o risco dessa situação afetar o abastecimento em Belo Horizonte e região metropolitana. Mas a Copasa, que é a empresa responsável pelo serviço, não vê esse risco. O maior afluente do Rio São Francisco e um dos responsáveis pelo abastecimento da população da região metropolitana de Belo Horizonte. Para a gente ter uma ideia da importância do Rio das Velhas para o abastecimento da população, a cada 10 litros usados na região metropolitana, 6 saem daqui. E na capital, a cada 10 litros usados, 4 são do Rio das Velhas. É daqui, deste ponto, entre os bairros Honório Bicalho e Bela Fama, em Nova Lima, que a Copasa capta a água do Rio das Velhas. Mas, de acordo com o comitê que monitora a Bacia do Velhas, o rio está em situação de alerta. A vazão média de água nas 2 últimas semanas está abaixo de 10,4 metros cúbicos por segundo. Volume mínimo considerado seguro para o rio. Sempre que a vazão de um curso d'água monitorado no estado fica abaixo do valor médio mínimo dos últimos 10 anos, durante 7 dias seguidos, o manancial entra em estado de alerta. O Rio das Velhas, né, é um rio que vem sofrendo muito ao longo da história nesse processo de perda de capacidade de vazão, né? Então, ao longo da história, ele vem sofrendo muito com isso. Esse ano, essa situação se agravou. E neste ponto aqui do curso d'água, a gente observa um banco de areia. De acordo com o Comitê da Bacia Hidrográfica, esta não é uma exceção. Há vários outros pontos como este em situação crítica ao longo do Rio das Velhas. E não é só a estiagem a responsável pela atual situação crítica. Não tem uma causa só. Tem realmente a perda da pluviometria, ou seja, está chovendo abaixo da média dos últimos pelo menos 2 anos, mas tem também uma atividade humana extremamente lesiva, com desmatamento, a não preservação de nascentes, né? O rebaixamento dos lençóis aí pelas atividades minerárias. Se a vazão reduzir ainda mais, passando de 70% do mínimo, e esse cenário se manter ao longo de uma semana, o rio entra no estado chamado de restrição de uso. Daí, será obrigatório reduzir a quantidade do que a gente consome das águas do Velhas. Nesse momento, justamente para otimizar a vazão residual, né, digamos assim, a gente reduziu a nossa produção no Rio das Velhas, ampliando a vazão do sistema Paropeba. Num TAC de segurança hídrica que está sendo firmado, né, entre o Estado e a Vale, está previsto aí algumas medidas de transposição, ampliar essa transposição, o que vai possibilitar, no período de estiagem, a gente diminuir um pouco mais a vazão captada no sistema Rio das Velhas. Então, isso é muito estratégico a médio prazo.